A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Vamos adorar com palmas? Bom, querido, eu quero falar sobre intimidade. E eu quero falar sobre a intimidade com Deus nessa noite. Então, antes de nós abrirmos a palavra de Deus, e eu já vou aí deixar para você já ficar esperto que vai ser em Tiago 4, a partir do versículo 8. Mas você fica esperto aí, mas antes de trazermos a leitura bíblica, eu quero trazer ao teu coração uma ilustração que fala de um jovem cristão que estava desesperadamente querendo saber como ele se aproximar ainda mais de Deus e ter essa intimidade com Deus ainda mais forte em sua vida. E aí esse jovem cristão, ele subiu a montanha, que essa montanha ela ficava de frente para o mar, e lá tinha também um cristão já idoso, que resolveu se retirar durante um tempo, para orar, para falar com Deus, para poder buscar essa intimidade. E aí esse jovem pergunta ao idoso e fala assim: olha, eu gostaria muito de saber como eu faço para me aproximar ainda mais de Deus e ter essa intimidade com Deus. Aquele homem
não disse nada, simplesmente se levantou, começou a andar e fez um sinalzinho para ele. E ele foi atrás do homem, e aí eles começaram a descer a montanha, ele não entendia o porquê, aquele jovem ansioso para querer saber o que aquele homem tinha para dizer, que pudesse levá-lo a ter uma experiência ainda mais forte, poderosa, de intimidade com Deus, e ele nada dizia. Aquele homem chegou na praia, olhou para o mar, e aquele jovem atrás, curioso para saber o que ia acontecer, e ele começou a caminhar para dentro do mar. Ele chegou num determinado ponto, onde as águas batiam na sua canela. Aquele jovem muito desconfiado ficou olhando, e ele olhou para trás, o Senhor olhou para trás e o chamou, e ele assim obedeceu, e começou a ir atrás desse homem. E aí ele chegou num determinado ponto, onde a água já estava batendo aqui no seu peito, na altura do peito. E aí, chegando perto daquele Senhor, aquele jovem foi surpreendido com um lindo, maravilhoso, e aquele que você conhece, caldo. Ele pega aquele rapaz e afoga aquele rapaz, coloca a cabeça dele debaixo d'água, e ele começa a se desesperar, querendo respirar, e não conseguia, ele vai segurando, e ele começa a se debater, e quando aquele homem vê que ele está quase morrendo afogado, desmaiando, ele vai e levanta o rapaz, e o rapaz começa a buscar ar da onde não tinha, e começa a se desesperar, mas aí ele acha o ar, e aí, muito chateado, com muita raiva, ele fala: por que você fez isso? Você é um louco? E aquele homem sábio disse: você quer saber o que é ter intimidade com Deus? Da mesma forma que você buscou o ar, enquanto eu estava com a tua cabeça debaixo d'água, e quando eu a levantei, quando Deus para você for da mesma forma que o ar que você respira, aí você tem total intimidade com Deus. Se você buscar a Deus, querido, na mesma intensidade que você busca o ar que você respira, então significa que você tem intimidade com Deus. Observa o quanto Deus é vital para a minha vida, o quanto Deus é vital para a tua vida. Eu não sei se você já acordou de madrugada com uma falta de ar e tentando respirar, ou numa determinada situação onde você não conseguia achar ar. Achou que ia morrer. É esse desespero de querer cada dia mais o Senhor. É o tamanho da intimidade que você tem com Ele, amém? E aí eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus em Tiago 4, versículo 8. E se você já encontrou, diga amém. Então vamos ler a palavra do Senhor, que está em Tiago 4, 8, que diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Bom, queridos, falar de intimidade lendo um texto de Tiago é quase que redundante. Porque Tiago conhecia Jesus como poucos. Tiago era irmão de Jesus. Tiago teve experiências com Jesus, como, por exemplo, compartilhar da mesma mesa. Compartilhar dos mesmos ensinamentos que os seus pais, durante uma boa parte da sua vida. Então, queridos, Tiago, ele nos traz aqui algo muito interessante, muito importante, que nós devemos aprender. Ele fala de uma intimidade que é da minha parte, mas também da parte de Deus para comigo. Observa, querido, que a intimidade ela é uma via de mão dupla. E talvez seja por isso que muitas vezes nós temos dificuldade de nos aproximarmos de Deus. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, o conhecemos ainda mais, conhecemos também a nossa natureza pecaminosa. E aí a gente fica meio preocupado. Para onde toda essa intimidade vai nos levar? Eu quero te dizer que, querido, que da mesma forma que é uma via de mão dupla, eu também vou te dizer que nós não temos mais nada para mostrar a Deus, porque Deus já nos conhece por inteiro. Ele sabe o que nós estamos pensando. Ele sabe o que você está pensando agora, o que eu estou pensando agora. Ele sabe o que estamos sentindo. Ele sabe até aquilo que nós queremos falar. Então, o que mostrar mais para Deus? A diferença, querida, é que essa intimidade ela precisa ser de mim para com Ele, num momento como esse.
Eu preciso me aprofundar, eu preciso ir mais fundo, eu preciso, como aquele rapaz, estar com a cabeça debaixo d'água, desesperado para respirar. Deus tem que fazer parte da minha vida desesperadamente. E eu entender que sem Ele eu estou morto. Sem Ele, querido, eu não sirvo para mais nada. Porque tudo aquilo que a Bíblia me ensina, tudo aquilo que Ele me mostra para fazer, se eu não tiver isso, para que vir ao mundo? Um dia eu ouvi uma frase que diz que aquele que não vive para servir, não serve para viver. Parece algo forte, parece algo assim que nos tira o chão no primeiro momento, mas, querido, é a mais pura verdade. Então nós precisamos, a cada dia, querido, viver essa intimidade que a Bíblia nos orienta a ter com o Senhor. E olha o que ele fala: aproximem-se, e Ele se aproximará de vocês. E Ele se aproximará de vocês. Tiago, ele estava falando aqui para um povo, ele estava falando aqui para pessoas que estavam dispersas, ele estava aqui falando, queridos, para as 12 tribos que estavam dispersas naquela época, e essa dispersão, ela poderia ser por alguns motivos, a perseguição era uma delas. E aí eu te pergunto, quantas vezes você já foi perseguido por causa do nome de Cristo? Quantas vezes as pessoas viraram as costas para você por causa do amor de Cristo? Talvez por isso muitos já deixaram de andar com a Bíblia debaixo do braço na rua. Talvez por isso é muito mais fácil trazer a Bíblia no seu celular, porque ninguém sabe quem você é, da onde você vem e para onde você vai. Talvez por isso seja muito mais fácil, queridos, nós, numa entrevista de emprego, não falarmos nem que somos cristãos. E eu te digo isso porque um amigo meu passou por uma experiência como essa. Ele tocava no ministério de louvor da igreja, assíduo, sabe, um rapaz que caminhava realmente com Cristo, ou caminha até hoje, mas aí numa entrevista de emprego, a menina que falou antes dele, que era uma entrevista grupal, que falou antes dele, falou que ela era líder de jovens de uma igreja. E ela não precisou responder mais nada para ser dispensada. E aí quando perguntaram a ele qual é a sua orientação religiosa, ele falou: sou cristão. Mas que tipo de cristão? Ele falou: o mesmo que o seu. Ele conseguiu aquele emprego, mas hoje está desempregado. Eu não estou dizendo, querido, que ele ficou desempregado por conta disso, não. O que eu estou dizendo, querido, é que vale a pena ser perseguido por Cristo Jesus. Ou melhor, por causa de Cristo Jesus. Vale a pena, querido, porque o mundo vai te perseguir mesmo. Agora, quando você busca profundidade, querido, não interessa muito o que o mundo pensa de você. Quando você busca profundidade com Deus, intimidade com Deus, o que vale mais é aquilo que Deus pensa de você, pensa de mim, pensa de nós, como igreja ou como qualquer pessoa da sociedade. Isso é o que vale. Sabe, queridos, algumas semanas atrás, ou melhor, alguns meses atrás, nós fomos surpreendidos com uma ótima notícia de que a irmã Ruth Galante estaria começando o seu tratamento. E no sábado, se eu não me engano, foi no sábado o último dia? Na sexta-feira foi o último dia. E nós louvamos a Deus, sabe por quê? Porque todos os dias, a irmã Ruth precisava tomar, sabe, vários remédios. Esses remédios a faziam muito mal. Esse remédio no início até que não estava mexendo muito, né, com o seu humor, com a sua saúde, mas chegou um determinado momento em que eu conversando com o Joel, ele falava assim: puxa vida, eu acho que ela hoje está tão debilitadinha. E ela venceu cada dia com Cristo.
Todas as vezes que eu converso com a irmã Marli, ela fala assim, pastor, olha, quando às vezes você está lá fazendo um louvor, pede para eu ficar em pé, só não fico em pé porque eu sinto muita dor nas pernas. Mas eu estou aqui. Sabe, queridos, nós aprendemos tanto com pessoas assim. Aprendemos tanto, sabe, a adorar a Deus e a amar a Deus sobre todas as coisas. Que não é uma dor que vai tirar, sabe, o meu prazer de estar na casa do Senhor adorando a Ele. Isso é ter intimidade com Deus. É falar, Senhor, está doendo, mas eu estou aqui. Está difícil, mas eu estou aqui. Pessoas assim vencem. Eu sei, queridos, que Jesus é a nossa motivação e Jesus é o nosso maior exemplo. Mas eu vou falar a verdade para vocês, nós estamos carentes de exemplos de cristãos nesse tempo. Pessoas que não querem, que desistiram de ter intimidade com Deus. Pessoas que desistiram de se aprofundar ainda mais. Sabe, queridos, não tem nada melhor do que experimentar isso. E eu quero te fazer um convite muito sério, muito precioso também. Experimenta. Experimenta sair da tua zona de conforto e começar a se aprofundar. Começa, querido, com a palavra de Deus. Depois começa a fazer parte dos cultos de oração. Depois começa a fazer o culto na sua casa, o culto doméstico. Depois começa, querido, a entender ainda mais e se aprofundar naquilo que a Bíblia fala sobre Jesus. Começa a conhecê-lo de maneira que talvez você nunca tenha o conhecido. Porque assim como você vê, você já viu hoje aqui no telão, e em qualquer outro filme que você vê sobre Jesus, você vai ver aquele mesmo estereótipo de Jesus. O cara dos cabelos grandes, longos, com olhos claros, branquinho, tão bonito. A Bíblia diz que ele não tinha formosura, mas, querido, o que Jesus era por dentro era algo mais lindo que alguém pudesse ter na vida. Se aprofunde, busque. E aí depois você vem conversar e vai dizer o que você sentiu. E eu quero te dizer, querido, que se você não sentir algo diferente, você precisa trocar o chip, porque algum problema tem. Mas não tem como você voltar diferente de uma experiência como essa. É por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus ela não volta vazia, porque não tem como essa pessoa não ter uma experiência com Cristo. Não tem como essa pessoa não ter algo diferente em si, depois de ter experiências como essa. O interessante aqui na parte B do versículo, ele continua dizendo, ele fala assim, olha, purifiquem o coração, limpem as mãos. E aí, queridos, você pode se achegar ao Senhor. Porque quando Deus propõe ao profeta Ezequiel que ele fosse às águas profundas, cujo tema do texto em questão trata-se de águas purificadoras, com a intenção do profeta se purificar conforme a profundidade daquelas águas que ele cada vez mais ia andando, para que ele pudesse chegar limpo a Deus, purificado, e a partir daí exercer um relacionamento profundo com Deus, ou seja, um relacionamento de intimidade. Quando nós falamos em intimidade, nós entendemos, talvez de uma outra forma. Eu quero trazer duas frases que nós temos aqui. Um é um ditado latino também, e o outro é de autor desconhecido que diz: censura teus amigos na intimidade e elogia-os em público. E uma outra frase que diz assim: intimidade é ler os olhos, os lábios e as mãos de quem está com você. Mais do que repartir o endereço, é repartir um projeto de vida. Não basta estar disponível, não basta apoiar decisões, não basta acompanhar no cinema.
Intimidade é não precisar ser acionado, pois já está mentalmente a postos. Intimidade vai muito além de conhecer o outro e saber do que ele gosta. Intimidade é você saber do que ele gosta e fazer o que ele gosta. Somos conhecedores da Bíblia, somos conhecedores da palavra de Deus. Mas quantos de nós, e quando eu falo nós, eu não estou falando da primeira igreja batista de Macaé, eu estou falando da igreja de Cristo espalhada sobre essa terra. Quantos de nós vivemos o que sabemos? Quantas vezes você reclamou de estudar logaritmos na aula de matemática e que você até hoje não usou? Quantas vezes você falou, para que isso? Para que aprender um negócio desse? A Bíblia ela vai exatamente ao contrário disso tudo. Ela fala, olha, tudo que está aqui você pode não só aprender, mas você pode fazer. Acredite. Acredite, confie que você pode ir mais longe. Porque se você observar as frases introdutórias, ou melhor, as frases que nós acabamos de ler, elas não são de autores bíblicos. O que mostra, mas mesmo assim ela está mostrando um imenso desejo e respeito das pessoas pela intimidade. Mas como eu já disse, o problema de ter intimidade é que quando eu começo a conhecer o outro, e aí você que é casado sabe muito bem disso. Você não imaginava que ela acordava com esse cabelo. Você, menina, não imaginava que quando você, antes de casar com ele, que ele tinha bafo de manhã cedo. Tem. Sabe, querido? Quantas coisas você descobriu depois que casou que você fala assim, oh meu Deus. Eu não sabia que ele deixava a toalha molhada na cama. Quantas vezes no início do seu casamento você pensou, meu Deus, se eu soubesse que ela cozinhava desse jeito. Quando você tem intimidade, você começa a conhecer um pouco mais. O problema é que você só enxerga aquilo que te incomoda. E não sabe aquilo que incomoda o outro. Quantas vezes quando você vai buscar ter intimidade com Deus, você fala, Senhor, mas por que isso? Por que está acontecendo isso? Por que é assim? Por que é assado? Por que as coisas estão funcionando desse jeito? Por que eu estou desempregado, Senhor? Por que minha família está passando dificuldade, Senhor? Por que meu carro quebrou? Imagina se Deus perguntasse para você, por que disso e por que daquilo que você tem feito? Quer fazer uma disputa de porquê com o Senhor? Nós vamos perder e perder feio. Porque tem muito mais porquês para respondermos do que para perguntarmos a Deus. Então, querido, faça como o profeta. Tenha coragem e vá ao mais profundo que você puder. Não tenha medo. Não tenha medo, querido. Sabe por quê? Porque quando você tem medo, você se trava. Quando você tem medo, você não consegue enxergar além. E eu quero te propor isso. Eu quero te propor a ir além da onde você está. Não importa quantos anos de igreja você tenha. Não importa quanto tempo você ler a Bíblia. Não, eu quero te encorajar a ir além. Pastor, mas eu tenho 30 anos de igreja. Tá, aceitou Jesus? A primeira pergunta. Porque tem um monte de gente que tem 30, 10, 20 anos de igreja, mas até hoje não teve uma experiência
genuína com Cristo, e aí fica nessa de, para aí, eu estou indo na igreja porque é legal, o pessoal muito gente boa, o pessoal faz até comida, depois do Educando Filhos, tem um negócio de um lanchinho, tem um monte de coisa, hoje, por exemplo, tem cantina, o povo vai gostar de comer, tu está aqui para comer ou está aqui para se alimentar da palavra de Deus? Sabe, querido, o que eu quero te dizer é que tempo de igreja não significa de profundidade que você tem com o Senhor. É por isso que as pessoas falam tanto do primeiro amor, porque é no primeiro amor que você tem intimidade, no primeiro amor que você tem experiências fantásticas com Deus, e parece que depois aquilo tudo fica tão normal, fica tudo tão banal, fica tudo tão nada a ver. Principalmente quando você encontra com outro crente que fala, rapaz, larga isso, rapaz. É só ir à igreja domingo, não precisa nem ir de manhã à noite não, você escolhe um horário e vai. Dá teu dízimo e a tua oferta e relaxa. Isso não é intimidade não, filho. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais. Tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, eu quero ir. Leva-me além, eu quero ir além, Senhor. Que a minha vida flua mais da tua unção.